Boa tarde a todos. Hoje retornamos aqui no nosso segundo encontro. Na aula que passou, na última aula que nós tivemos, que foi a primeira, hoje a segunda, nós discutimos, né, sobre fundamentos de projeto de software. E nesse encontro de hoje, nós vamos fazer uma introdução sobre metodologias ágeis. Na aula passada, a gente já fez um pouco dessa discussão, né, desses conceitos necessários para que a gente entenda melhor essa metodologia ágil, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esses conceitos sobre essa metodologia ágil. Vou aqui iniciar já compartilhando a tela, para que a gente possa dar início à nossa discussão de hoje. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Apresentar os fundamentos dos métodos ágeis, introduzir as metodologias Scrum e Kanban. Já falamos um pouquinho disso na aula passada. E um tópico 3, e o último, é de apresentar, né, alguns cases reais de aplicações dessas metodologias ágeis. Inicialmente, é interessante que a gente fale sobre o surgimento dessa proposta, dessa metodologia de desenvolvimento de software, através do que se chamou de Manifesto Ágil. Eram pesquisadores, né, estudiosos desse contexto de desenvolvimento de projetos, propuseram algumas mudanças na metodologia tradicional de desenvolvimento de software. E aí constam 12 princípios que esse manifesto apresentou para os demais estudiosos, pesquisadores, né, cientistas dessa área de desenvolvimento de software. A partir desses 12 princípios, a gente já consegue ter, né, também uma visão melhor. Então, vamos falar aí das 12 e claramente fazer alguns comentários aí sobre elas. Qual é o princípio primeiro? Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e antecipada de software com valor. Esse primeiro princípio se refere à questão de, durante o desenvolvimento do software, né, se aceitar que alguns requisitos mudam, que surgem novos requisitos no decorrer desse desenvolvimento do projeto. Então, não é somente você estar preocupado em atender as demandas que foram levantadas no início, né, do projeto, mas também durante esse período de desenvolvimento. Né? Um software complexo, ele demora meses para ser entregue. E, devido a isso, né, as empresas precisam constantemente estarem inovando, estarem, né, propondo novos projetos para poder cada vez ter mais competitividade do mercado. E isso aí pode gerar alteração de requisito, né, ou pode gerar inserção de novos requisitos. E a proposta ágil, nesse primeiro princípio, já aborda isso aí, né, a questão de entrega contínua e antecipa o software, né, de valor. Tá? Então, a prioridade é isso, é entregar valor, quer dizer o quê? Que eu tenho que entregar o que o meu cliente quer, não focado no que foi levantado no início do projeto, mas também no que aconteceu nesse decorrer desse período até o momento da última entrega, né, do último incremento do software. O segundo princípio, aceitar mudanças nos requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. Né? Então, esse primeiro e esse segundo princípio, eles se completam. Né? Isso, realmente, durante o desenvolvimento desse projeto, que demora um tempo, né, é necessário que essa proposta de desenvolvimento acate mudanças. No princípio 3, fala de que entregar software funcionando com frequência, de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo.
né? A gente tem várias propostas de metodologias ágeis, e todas as propostas de metodologias ágeis devem seguir esses 12 princípios. Então, algumas propostas exigem um tempo menor, né, para fazer uma entrega, porque a gente está colocando, né, que o desenvolvimento do projeto utiliza a proposta de incremental. Qual é a proposta incremental? De você entregar o sistema por módulos, por partes. E essas partes devem ter uma duração máxima para se criar, né, esse incremento, essa parte, esse módulo, conforme queira chamar, né, de poucas semanas ou poucos meses. Tá? Entende-se isso pelo seguinte: se você, como acontece com o Scrum, por exemplo, que é a metodologia mais utilizada no mundo inteiro, ele diz que cada incremento deve ser produzido de 2 a 4 semanas. E esse período de 2 a 4 semanas é chamado de sprint, né, no contexto ágil, do Scrum. Mas por que ele delimita 2 a 4 semanas? Porque entende-se que até no máximo 4 semanas não vai ser feito nada de tão complexo. A ideia é utilizar a estratégia que todo mundo conhece, que é dividir para conquistar, certo? Então, a proposta é que, se eu tenho um contexto complexo, se eu tenho requisitos que demandam funcionalidades complexas, eu tenho prazo máximo de 4 semanas. Então, entendo que, se eu precisar de 5 semanas ou de 6 semanas, devido à complexidade daquele grupo de funcionalidades, o que eu devo fazer? Quebrar, tá certo? Dividir isso em partes menores, porque quanto menor for esse fragmento, ele vai ficar mais fácil de eu planejar, de eu executar e de eu gerenciar, monitorar a execução dessas funcionalidades. Então, independente da proposta de metodologia, ser o XP, ser o Kanban, ser o Scrum, independente de qual seja, deve seguir essa metodologia, esses princípios, né, do Manifesto Ágil. Avançando, né, nós temos o quarto princípio: pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente durante todo o projeto. Esse princípio sugere uma colaboração muito intensa entre as stakeholders. Quem são as stakeholders? As partes interessadas. Então, exige uma maior participação do cliente, exige uma maior colaboração da equipe de desenvolvimento. Esse princípio versa nesse sentido. Princípio 5: construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dê a eles um ambiente e o suporte que precisa e confie que farão o trabalho. Então, você deve, de fato, né, ter uma equipe, né, contar com indivíduos que tenham as devidas competências para desenvolver o projeto e que sejam motivados, para que eles realmente possam trabalhar de forma colaborativa. Princípio 6: o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para a equipe de desenvolvimento é a conversa cara a cara. Então, essa diretriz diz que a melhor forma de haver uma reunião, uma comunicação, é presencialmente. Independente de ser com o cliente, ou de ser com time de desenvolvimento, ou ser com o usuário. E claro que, na impossibilidade, quanto mais interatividade tiver esse meio de comunicação, melhor. Tanto que o menos indicado é um e-mail, por exemplo. Então, se não puder ser presencialmente, cara a cara, como ele propõe, que seja através de uma videoconferência. Então, a intenção é que realmente haja um contato mais rico entre essas partes envolvidas. O sétimo princípio diz que o software funcionando é a medida primária de progresso. Então, como as entregas são incrementais, o usuário, juntamente com o cliente, já se beneficia antecipadamente por utilizar parte do software já no desenvolvimento do projeto,
diferente da metodologia tradicional, que o cliente só inicia a utilização do software no ato da entrega completa das funcionalidades. Então, software funcionando, no sentido de que, claramente, se produz aquele incremento, aquele módulo do software, ele necessariamente tem que ser validado pelos stakeholders e, posteriormente, já entra em funcionamento. E, claramente, gente, além da questão da funcionalidade, né, dessas funcionalidades já estarem sendo entregues, a entrega contínua, também essas funcionalidades que estão sendo entregues primeiramente devem ser priorizadas, né? Então, tem várias funcionalidades que correspondem à maior dor do cliente, é o que o cliente mais anseia. Então, exatamente, ele prioriza essas funcionalidades e essas funcionalidades são entregues primeiro, né? Então, de certa forma, o cliente já consegue ter né, o cliente já consegue utilizar essas funcionalidades que são mais prioritárias para ele e, consequentemente, também a equipe já consegue ter um feedback daquela parte, daquele incremento que foi produzido. O princípio 8 fala sobre processos ágeis, promove desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Então, eles têm um ciclo que, se vocês recordam no encontro anterior, a gente falou, inclusive, da diferença de interatividade e iteratividade. Os métodos ágeis, eles são iterativos, eles são repetidos. Imagina que a metodologia que eu implemento para fazer o desenvolvimento de um módulo, um incremento do sistema, aquilo se repete, né? Independente de quantos módulos tem um sistema, eu vou entregando e vou repetindo aquela execução para criar aquelas funcionalidades. Então, esse princípio fala nesse sentido. O princípio 9, a atenção contínua, excelência técnica e ao bom design aumenta a agilidade. Então, também tem a ver claramente com as competências desse time de desenvolvimento. O 10º princípio fala sobre simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não é feito, é essencial. Isso quer dizer que você deve entregar as funcionalidades da forma mais simples possível, tá? Para poder exatamente ganhar efetividade no seu processo. Princípio 11, as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. Uma das características também é essa, que qualquer proposta ágil deve seguir, esse princípio 11. O que significa essa equipe auto-organizável? Elas não têm um chefe que vai ordenar o que deve ser feito. Elas, por ser uma equipe multidisciplinar, eles se organizam, eles se reúnem e cada um define o que os outros vão fazer, né? Define o que ele vai fazer e basicamente, com base nas tarefas que devem ser cumpridas, eles fazem essa organização entre si. E o último princípio 12 diz que, em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar cada vez mais eficaz e fazem ajustes para otimizar o seu comportamento. Isso no sentido de que, ao final de cada entrega, nós falamos agora há pouco que deve haver uma validação do que foi criado, daquela parte de funcionalidades, daquele grupo, daquele incremento. E também, além de você, né, receber um feedback do que foi produzido, também você reflete com sua equipe sobre os processos, sobre de que forma aquilo foi produzido. Então, uma coisa é avaliar o produto que foi produzido, outra coisa é você refletir sobre como aquilo foi produzido. Então, também faz parte aí de princípios do Manifesto Ágil, essa reflexão, no sentido de que, a partir dessa reflexão, se identifica algum erro ou alguma oportunidade de melhoria, já que isso é iterativo, isso vai se repetir, nos serve para entender que a cada entrega, né, a cada desenvolvimento, ele vai ser mais efetivo, ele vai ser mais eficiente. Então, esses são 2 princípios. Qualquer proposta ágil, como temos aí 4
exemplos, né, de metodologias ágeis, principais metodologias ágeis: Scrum, Kanban, XP e Lean. Tá, e a gente já falou um pouco sobre o Kanban, sobre o Scrum, e vamos hoje, claro, detalhar mais sobre esse contexto. O Scrum, né, tem aí algumas atribuições, tem uma imagem que também nos serve para facilitar o nosso entendimento. Nós temos aqui o cliente, nós temos aqui as equipes participando desse processo, as stakeholders, e vamos falar aqui de alguns atores que estão envolvidos nesse contexto do Scrum. Quem são os atores? Quem são esses grupos de pessoas envolvidas? Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento. Product Owner. Quem é o Product Owner? Responsável por maximizar o valor do produto. Ele define e prioriza os itens do backlog do produto. Ele atua como uma ponte entre as partes interessadas e o time de desenvolvimento. Então, esse Product Owner, gente, parece muito com o cliente, mas não necessariamente é o cliente. É uma pessoa que necessariamente obedeça aí essas competências. Ele tem o quê? Ele tem a capacidade, né, de maximizar o valor do produto. Por quê? Porque ele tem muita consciência do que ele quer receber, né, qual seria a entrega final, quais são os requisitos. Então, se ele está bem ciente disso, ele consegue maximizar esse valor do produto. Claramente, quanto mais funcionalidades úteis esse software tiver, mais valor ele vai ter. E esse Product Owner também é responsável por definir as prioridades. A gente acabou de informar que esses módulos que são entregues inicialmente, eles são priorizados, né, no sentido de que eu vou fazer primeiro, eu vou produzir primeiro, eu vou entregar primeiro as funcionalidades que são mais importantes. E é o Product Owner que é responsável por priorizar. Ele é que vai definir quais são essas funcionalidades que devem ser desenvolvidas primeiro e na sequência, sempre priorizando aquele grupo de funcionalidades. E atua como ponte, né, entre as partes aí do desenvolvimento e os interessados no projeto. Quem seria o Scrum Master? O Scrum Master é um facilitador do processo Scrum. Ele remove impedimentos. E por que ele tem esse papel de remover impedimentos? Acabamos de falar, gente, que o time de desenvolvimento ele é auto-organizável. Então, é bem interessante essa proposta, porque o Scrum Master ele tem esse papel de, além de fazer com que os processos Scrum aconteçam, também ele é responsável por remover esses impedimentos, para fazer com que essa equipe possa trabalhar de forma mais eficiente. Então, surgiu um problema externo que possa atrapalhar o desenvolvimento do projeto, o Scrum é responsável por resolver. E o time foca no desenvolvimento. E o time de desenvolvimento? Grupo multifuncional responsável por entregar incrementos de produtos, né, do produto. Trabalha de forma auto-organizável e colabora diariamente para atingir o objetivo da sprint. Nós já falamos, o que seria esse sprint? É esse período de tempo que eu levo para fazer a entrega parcial do produto, para mim desenvolver um incremento, uma parte, um módulo do sistema. E aí, aqui, esse sprint aqui é uma terminologia do contexto do Scrum, né? E cada sprint deve durar de 2 a 4 semanas. No Scrum, nós temos alguns eventos que um deles é a revisão da sprint, outro é retrospectivo da sprint, né? Então, nós chamamos esses eventos de sprint review e sprint retrospectivo. O que seria sprint review? Foi o que eu falei agora há pouco. Ao final da sprint, ao final desse período de 2 a 4 semanas que é destinado para o desenvolvimento daquelas funcionalidades que foram priorizadas pelo Product Owner, o que acontece? Eu tenho que validar meu produto. Meu produto, que eu digo, essa entrega parcial do produto. E esse evento, que chama Sprint Review, é o momento em que vai acontecer a apresentação desse incremento que foi desenvolvido para as partes interessadas, para
saber se está ok, se não está, né, coletar feedback, né, para melhorias possíveis dessas funcionalidades que foram produzidas e priorizadas priorizadas pelo Product Owner e produzidas pelo time de desenvolvimento. E, na sequência, nós temos um outro evento que chama-se retrospectiva da sprint, ou sprint retrospective, que faz o quê? Faz uma análise interna do time para identificar pontos de melhorias, pontos de falhas, verificar se houve a atuação de boas práticas, foco na melhoria contínua desse processo e da colaboração. Foi o que nós falamos também, né, dos dois momentos que já citamos agora há pouco. Esse momento de retrospectiva é para haver uma reflexão de como foi produzido aquelas funcionalidades. Se houve algum erro, se tem alguma ideia de melhoria para aquelas ações, e a Sprint Review é para validar o produto, né, a parte do produto que foi desenvolvido durante aquela sprint, que a gente chama, que é uma arrancada na tradução ao pé da letra da palavra sprint. Uma arrancada no sentido de agilidade, né, gente, de ser rápido. Então, esses são dois eventos. Nós temos como mais eventos também a sprint em si, que é esse período de tempo que a gente acabou de falar, que são de 2 a 4 semanas, que você leva para desenvolver aquelas funcionalidades. O objetivo é entregar um incremento do produto, potencialmente utilizável. Por que potencialmente? Porque vai ter que ser validado na Sprint Review. Um outro evento é planejamento da Sprint, que chama-se Sprint Planning. Essa Sprint Planning acontece em 2 reuniões de planejamento, antes da ocorrência da Sprint, antes do início da Sprint, tá? Essas reuniões, quais são os objetivos dela? Definir o que será feito na Sprint e como o trabalho será feito. Na primeira reunião se define quais são as funcionalidades que são mais importantes, para me agrupar esse módulo, né, que tem maior prioridade. E na segunda reunião, o que eu faço? Com base nessa escolha dessas funcionalidades que são mais importantes, na segunda reunião eu planejo todas as atividades que a equipe vai ter que desenvolver para poder cumprir com aquela entrega. E aí, nessas reuniões de planejamento, participam quem? Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento. Por que participa do Scrum Master? O Scrum Master é um facilitador do processo. No caso, o Product Owner, por que ele participa? É ele que vai priorizar as funcionalidades que devem ser executadas, que devem ser desenvolvidas. E o time de desenvolvimento, né, é quem vai, de fato, implementar essas funcionalidades do software. O outro evento é o Daily Scrum, reunião diária. Chama-se também Daily Scrum Meeting, né, o encontro diário do Scrum. Durante esse período de execução da sprint, né, aquele que leva de 2 a 4 semanas, todos os dias ocorre esse evento, que é essa reunião, que é uma reunião que tem duração de 15 minutos no máximo, e o objetivo é somente sincronizar as atividades que estão sendo desenvolvidas durante daquela sprint. E, basicamente, cada membro do time deve responder 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas? O que você fez de ontem até o momento da reunião? O que você vai fazer de hoje até a próxima reunião? E se você vê algum impedimento, alguma barreira que possa, né, atrapalhar ou impedir essa sua atuação, né, que você tem a fazer. Que aí, nessa reunião, já se discute e vê uma forma de resolver ou de reordenar, já que esse time é auto-organizável. Então, aqui nós temos os artefatos, falamos primeiro dos eventos do Scrum, agora os artefatos. Os artefatos do Scrum, quais são? Produto backlog. O que é o produto backlog? Backlog é a palavrinha que a gente vai usar para tudo que está a fazer. Então, o produto backlog é o produto que não foi feito ainda. Então, eu estou identificando aqui o produto backlog como uma lista ordenada de tudo que é necessário para o produto. Evolui continuamente, com base no feedback e nas mudanças do negócio. Falamos que, claramente, esse produto backlog, ele está sendo entregue em várias partes, em vários incrementos. Cada vez que é feito a finalização de uma sprint,
é feita a finalização da produção daquelas funcionalidades, é feito um sprint review para escutar o que as stakeholders acharam daquela implementação, para ter o feedback, ter o retorno. E também para verificar que mudanças no negócio devem ser feitas. Outro artefato é o sprint backlog. Backlog é tudo que tem a fazer. O que é sprint? É a arrancada que você vai, né, que vai ficar executando, criando, desenvolvendo as funcionalidades que foram priorizadas de 2 a 4 semanas. Essa sprint backlog é o conjunto de itens selecionados do produto backlog para a sprint atual. Inclui um plano detalhado de como o trabalho será realizado. Então, entenda, a gente falou agora há pouco de que um dos eventos é sprint planning. Nós falamos que são 2 reuniões. Depois da ocorrência dessas 2 reuniões, eu já tenho tudo planejado para dar o pontapé inicial, para iniciar minha arrancada, para iniciar minha sprint, para iniciar, né, o desenvolvimento daquelas funcionalidades através das atividades que foram definidas na reunião de planejamento. Então, dessa forma, eu tenho o que a gente chama de sprint backlog. A sprint está toda pronta, mas não iniciou ainda, está a fazer. Outro artefato é o incremento. O que é o incremento? O incremento é o resultado de cada sprint. Não é? Então, são vários incrementos que eu preciso desenvolver para compor esse produto final. E cada incremento, né, vai compondo aquele software, de forma que esse incremento, como a gente já falou, são funcionalidades que são factíveis, que são possíveis de serem cumpridas nesse período de 2 a 4 semanas. Então, o que é o incremento? É a soma de todos os itens do produto backlog concluídas durante a sprint ou sprints anteriores. Então, se eu já cumpri 3, 4 sprints, eu vou ter 4 incrementos. Então, eu vou ter lá uma parte do produto, e aí eu preciso somente finalizar, né, aqueles incrementos, conforme foi dividido. Isso é muito específico, depende muito de cada projeto, mas, ao final de todas essas entregas, de todos esses incrementos, eu tenho um produto completo. Deve estar em um estado utilizável e atender a definição conforme foi especificado pelo Product Owner. Vamos avançar. Kanban, né? Já falamos um pouquinho aí sobre quem são os atores, quais são os eventos e quais são os artefatos do Scrum. E sobre o Kanban, nós tínhamos também falado um pouquinho sobre o Kanban na aula passada. Kanban, né, a gente vai falar um pouquinho sobre fluxos, sobre limites e melhoria contínua. Então, esse quadrozinho aqui já é bem sugestivo. Né? Aqui no quadrozinho tá colocando o quê? To do, né? To do é o quê? O que eu tenho para fazer. Aqui, doing, o que eu estou fazendo. E dando o que eu tenho concluído. Dando concluído. Não é? Então, eu vou pegar essas atividades que foram planejadas na segunda reunião de planejamento, são as atividades que eu vou precisar executar para cumprir, né, para desenvolver aquele incremento. Então, todas elas inicialmente ficam aqui nessa coluna, né, de to do. E à medida que eu vou avançando na execução dessas atividades, né, nós vamos aqui passando aqui de coluna a coluna até claramente elas estarem concluídas. Então, fluxo, movimento contínuo de tarefas pelos processos, visando a eficiência. Os limites, nós falamos também disso um pouco na aula passada, que é o WIMP. O que é o WIMP aqui, gente? Work in Process, né? Trabalhos em processamento. Então, eu tenho que ter um limite máximo de atividades, de tarefas que eu tenho aqui em processamento, para isso não tornar um gargalo do meu projeto. Né? Então, eu tenho que ter, né, restrição de trabalho em progresso. Então, tem que ter uma quantidade máxima de trabalhos sendo executados, e a ideia também é melhoria contínua. Nós fazemos ajustes constantes para otimizar o processo e reduzir desperdícios. Então, a ideia do quadro Kanban é que você tenha uma visão mais facilitada do andamento dessas atividades, dessas tarefas que devem ser cumpridas, para que você consiga tomar providências, uma vez que tem, por exemplo, uma atividade aqui que já devia ter começado
iniciado, né, o desenvolvimento e não foi feito ainda, então fica mais fácil de você visualizar, ou se tem uma atividade aqui em desenvolvimento, mas que já deveria estar concluída. Então, quais as vantagens das metodologias ágeis? Nós falamos, né, nós detalhamos duas metodologias ágeis. Nós falamos do Scrum e falamos do Kanban. Quais as vantagens? Entregas rápidas, permitem ciclos de desenvolvimento curtos, que no Scrum nós chamamos de sprints, acelerando a liberação das funcionalidades, quer dizer, o cliente recebe com antecipação as funcionalidades que foram priorizadas pelo Product Owner e que ele tem maior demanda, é a maior dor desse cliente. Então, ele já começa a utilizar, né, antecipadamente esse módulo, essa parte do sistema. Reduz o tempo de resposta às mudanças de requisitos. Mais vantagem, feedbacks constantes. A cada entrega de incremento, no Scrum eu tenho a Sprint Review, que essa Sprint Review é a revisão, onde eu faço a apresentação, né, a equipe faz a apresentação das funcionalidades que foram criadas, e, consequentemente, facilita a identificação de problemas e a oportunidade de melhoria rapidamente. Promove o ajuste contínuo do produto com base no retorno do cliente. Então, essas pequenas partes que são produzidas a cada sprint, elas são validadas. E a cada oportunidade de melhoria, né, isso acontece utilizando essa metodologia. Outra vantagem é o engajamento da equipe. Através da utilização dessas metodologias, incentivam mais a colaboração e a comunicação entre os membros do time, uma vez que, conforme falamos, o time é auto-organizável, autogerenciável, eles precisam trabalhar de forma mais colaborativa. Aumenta a motivação né, ao proporcionar maior autonomia dos participantes nas decisões. Com essa característica de ser auto-organizável e autogerenciável, eles conseguem proporcionar mais motivação nesse processo de desenvolvimento de software. Aqui temos alguns exemplos de implementações dessa metodologia. Kanban na indústria Toyota. O uso de cartões Kanban para sinalizar a produção sob demanda. Então, eles utilizam, né, no contexto do ciclo de produção da Toyota, essa metodologia. Redução do inventário em processos em mais de 60%. Olha o tanto que a utilização dessa metodologia beneficiou. Lead time de produção, o lead time é o tempo de entrega, né, de um produto de chassis, caiu de 6 horas para menos de 2 horas. Olha o tanto de ganho de eficiência que não houve com a utilização dessa metodologia ágil. Suporte técnico, quadro de colunas. Quais são as colunas que eles colocam para, né, arquitetar o contexto do Kanban? Está aqui, aberto, investigação, resolução e concluído. Né? Em vez de estar, a proposta Kanban pode ser adequada conforme o contexto. Em vez de estar a fazer, em execução e concluído, lá utilizam de que forma? Aberto, investigação, resolução e concluído. E aí, dessa forma, ele consegue também ter um tempo de retorno dos processos de resolução e de taxa de bloqueio bem maiores. Né? Os resultados, maior previsibilidade. Né? Então, isso é um ponto aí bem positivo na aplicação dessa metodologia. E a utilização do Kanban no desenvolvimento. Backlog visualizado como fluxo contínuo, está aqui. A gente tem, independente das colunas que estiverem sendo implementadas no Kanban, né, nós temos lá, a proposta é aquela de a fazer, em andamento e concluída. Então, o backlog de visualização aqui do fluxo contínuo, né? Então, você vê aquela atividade migrando de coluna a coluna, né? Você também implementa o que a gente falou de work in process, né? A questão da quantidade, limitar a quantidade de atividades, de tarefas em andamento. Integração, né? Entre o quê? A entrega automatizada ao mover o cartão para o pronto, né, para a produção. Né? Então, tudo isso aqui, né, faz parte aí dos benefícios, né, da utilização do Kanban. Foco em funcionalidades mais valiosas e entregas contínuas. Então,
aqui foi colocado aqui o Kanban, como a gente já falou dele bastante, e temos aqui o Nexus e o Safe, né? Múltiplas equipes, no caso do Nexus, com um único produto backlog. E o Safe, dezenas de equipes sincronizadas em programa, né, de planejamento incremental. Então, nós temos também outras frameworks, tá, que não são tão conhecidas como o Kanban, não são tão conhecidas como o Scrum, mas que também atuam, né, para fazer essa melhoria, tornar mais efetivo esse processo produtivo do software. Gente, era isso que a gente tinha proposto na sala de hoje. Espero que tenha conseguido ser claro aí nas colocações. A intenção nossa é entender um pouco sobre o Manifesto Ágil, lembrar da intenção daqueles 12 princípios do Manifesto Ágil. Por quê? Porque qualquer metodologia ágil tem que seguir essas 12 diretrizes. E, conforme foi falado, a gente detalhou melhor sobre a metodologia Ágil Scrum, que é a metodologia mais utilizada no mundo inteiro, e também o Kanban, que é uma metodologia também muito utilizada, porque facilita muito você ter o acompanhamento do fluxo contínuo dessas tarefas que precisam ser cumpridas durante o desenvolvimento do software. Então, agradeço demais a atenção de vocês e estou à disposição aí para que vocês tirem dúvidas através do Classroom ou, né, através de outro meio de comunicação. Tá? Então, por hoje a gente encerra por aqui e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.